verdade, nós tratamos de que na COP o tema central, que é o modelo de desenvolvimento, não está em jogo. Na verdade, os chefes de Estado e os países de capitalismo central não estão levando para Copenhague, para a COP15, o principal tema, que é o causador da mudança climática, que é o modelo de desenvolvimento. Então, na nossa avaliação, a partir daí, como não está se pautando o principal para Copenhague, na verdade, um acordo seria algo que não vai acontecer, um bom acordo para os pobres, para os camponeses. Mas se nós formos pensar o que poderia sair de positivo da COP15, dentro dos limites que ela em si já traz, uma primeira questão seria que os países de capitalismo central, os países chamados do norte, pudessem assumir metas claras que nós estamos trabalhando, que seria no mínimo 40%. Uma segunda questão seria que o tema da justiça climática fosse absorvido para essa convenção, né? Que na verdade não está se tratando, a justiça climática não é pautada. Para nós, teria que ser um princípio a questão da justiça climática, principalmente por uma questão de prevenção, né? Também de mitigação e adaptação. Então, falar em mudança climática precisa rever, por exemplo, no caso do Brasil, a estrutura fundiária, precisa fazer reforma agrária, precisa pensar uma outra agricultura, que nós estamos chamando que é a agroecologia, que vai dar resposta a isso, precisa desenvolver mecanismos de cooperação entre os camponeses, enfim. E nada disso está sendo pautado. Então, para nós, isso teria que estar dentro dos acordos de Copenhague, o tema da justiça climática, porque nós sabemos que os principais afetados são os pobres do planeta e não os países ricos. Uma terceira questão que a gente poderia dizer para Copenhague seria que os países, poderíamos chamar do BRICS, inclusive o Brasil, né, que está no BRICS, também teriam que sair de lá com compromissos, assumir compromissos, porque nós sabemos que são países que estão hoje com um grau de poluição e de emissão de CO2 considerável. Então, como o Brasil já vem assumindo o desmatamento, compromisso com o desmatamento zero, desmatamento ilegal zero, enfim. Então, nós achamos que tem que ser nessa linha. O Brasil, inclusive, teria que assumir um papel de destaque por ser, hoje, um país que tem grande parte da floresta amazônica, um território muito grande. E nós sabemos que algumas propostas que estão sendo construídas no Brasil, como os agrocombustíveis, como a própria plantação de florestas, que não são florestas na verdade, que são as monoculturas de árvores, não são propostas que vão trazer as verdadeiras soluções para a mudança do clima. Nós, da Via Campesina, estamos tentando trabalhar, junto com outros movimentos e organizações, para além das COPs. Na verdade, pensar o tema da mudança climática, do meio ambiente, e dos movimentos sociais, precisa estar numa agenda para além das COPs. Então, uma primeira questão seria como que a gente promove essa aliança entre o movimento ambientalista e o movimento camponês, os movimentos sociais, com aliança com os urbanos, enfim. Então, esse é o maior desafio, que nós sabemos que cada vez mais a aliança entre a necessidade de unir a agenda ecológica com a agenda das mudanças sociais são fundamentais. Então, essa é a primeira questão, como é que a gente constrói uma agenda dos movimentos ambientalistas, dos movimentos sociais, para pós-Copenhague, mas que a gente não se paute somente por isso. E nos temas específicos, nós acreditamos que é fundamental, continuar a luta pela reforma agrária. O problema, por exemplo, da Amazônia e do alto grau de desmatamento hoje é em função do modelo de agricultura adotado, que é o agronegócio. Então, o desmatamento da Amazônia hoje, além de ser para as madeireiras que exploram ilegalmente, também é para plantar soja e para os grandes produtores de boi, de carne bovina, por exemplo. Então, pensar a Amazônia é pensar em fazer a reforma agrária na Amazônia. Aí está um grande viés para a gente poder pensar a Amazônia ainda estando de pé. Então, uma agenda então, que está na pauta do dia é a questão da reforma agrária. Por isso, nós achamos que precisamos fortalecer a aliança camponesa ambientalista que nós construímos no início desse ano e fortalecer esses espaços e outros espaços com outras redes e também com os movimentos urbanos.